Mas, em linhas gerais, hoje, eu gostaria de falar desses itens aqui. Por que não agimos com o nosso potencial? Por quê? Por que nós temos um potencial instalado aqui no cérebro, no corpo? A nossa mente está no cérebro, mas o nosso cérebro tem ramificações nervosas para todo o corpo. Então, já vamos alinhar isso. A nossa mente é do tamanho e do formato do nosso corpo, correto? Então, nós temos um potencial instalado, mas por que nós não agimos de acordo com o nosso potencial? Essa é uma questão, bom, eu vou abordar daqui a pouco, é melhor. Quem é você? Quem é você? Você sabe dizer quem é você? Eu não estou perguntando nome, endereço, cidade, estado, número da carteira de identidade, filiação, casado, não casado, não é essa a pergunta. Você sabe realmente quem é você? E você sabe, você pode me dizer quem você pensa que é? Existe uma diferença entre quem é você realmente, que remete ao potencial instalado, e quem você pensa que é, ou quem você está sendo. Isso é uma parte muito importante desse trabalho. O potencial que você tem e não usa, você age diferente do seu potencial, isto é uma questão muito importante e que desencadeia todos os outros problemas na vida. Como as outras pessoas controlam a sua vida? Você já pensou que as outras pessoas controlam a sua vida? Você não é dono da sua vida? Você não tem liberdade plena para ação? Você está sempre submetido às outras pessoas? Já pensou nisso? Discorda? Diga no comentário se discorda disso, qual é a sua ideia a respeito disso. E, finalmente, qual é o seu real poder? Qual é o seu poder de escolher? Quais são os seus medos? Qual o desalinhamento que existe entre o seu potencial e o jeito que você age? E, daí em diante, por que você adoece? Ou por que nós adoecemos? Vou deixar nesta página. Quem entrar pode ler. Eu gostaria de saber se você está me vendo pelo YouTube, pelo Facebook, se você mandar no grupo do WhatsApp, porque aqui eu vou saber, no comentário daqui eu já sei, porque eu vou ver o nome, mas quem mandar por WhatsApp me diz por onde assistiu. Se você está assistindo num celular, num tablet, num PC ou numa televisão, isso é importante para a melhoria da qualidade da transmissão das próximas lives. Repetindo, toda quinta-feira teremos uma live às 19 horas e 57 minutos. Beleza? E pode escrever nos comentários também quais são as dores que lhe incomodam. Quais são os desacordos que você tem na vida. Por exemplo, eu gostaria de ter uma casa melhor, eu gostaria de ter um salário melhor, eu gostaria de colocar as crianças numa escola particular. São dores, isso incomoda. Correto? Então, ok. Eu vou agora fazer um breve resumo do trabalho que eu faço. Através de uma metodologia desenvolvida, baseado nos psicólogos e psicanalistas do início do século passado e de outros estudiosos recentes, foi criado um sistema onde a gente analisa uma pessoa e entende como a mente dessa pessoa funciona. Isso é aquilo... eu acho melhor deixar essa. Isso é o que a gente chama de potencial. No momento que você tem uma mente estruturada de uma determinada maneira, você tem um potencial de ação. Correto? Como você pode ter recebido, se não recebeu, entra no site explicitamente.com, explicitamente.com, e você vai receber o manual do proprietário
da sua mente. Aí você vai entender melhor o que eu estou falando. Mas a questão é, quando a gente vai na loja e compra um carro, compra um smartphone, compra até uma caixinha de som desse tamanho, vem um manual do proprietário. Um manual para você saber como usar aquele aparelho, correto? Quando você nasce, você não recebe um manual do proprietário. Você não fica sabendo como você deve funcionar. E quando eu digo, correto isso, né? Você não recebe. Mas quando eu digo você é especificamente você, é uma pessoa. Porque cada pessoa tem uma mente diferente da outra. Não existem duas pessoas iguais. Cada pessoa tem uma mente diferente da outra, correto? Então, somos singulares e cada um de nós tem um poder, uma genialidade. Cada um de nós é completamente bom ou, às vezes, até insuperável em alguma coisa, pelo somatório das características da nossa mente. Fato é que, pela pressão das outras pessoas, que eu perguntei aqui, como as outras pessoas controlam você, devido à pressão que nós recebemos continuamente e devido ao fato de nós não sabermos como nós funcionamos, nós acabamos cedendo à pressão e o nosso potencial vai para o brejo. Nós não utilizamos o potencial, correto? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu conheci esse trabalho há algum tempo, eu era coach. Eu estava bastante descontente com o coach, porque os meus clientes gostavam do resultado que eles tinham. Mas eu olhava para os clientes e dizia, esse camarada, ou essa mulher, ou essa pessoa, pode ir muito mais além. Mas eu não conseguia demonstrar para eles como ou por que eu via que eles podiam ir mais além. Até que eu cheguei neste trabalho. Este trabalho é baseado, para você ter ideia do fundamento científico, é baseado nos estudos e descobertas do Freud, do Lowen, do Reich, Gist, Sesnick, Euler, Hellinger, ok? É baseado numa série de estudiosos, é um trabalho científico. Esse trabalho vem desde Reich e Lowen, lá no início do século passado, quando eles descobriram a forma de identificar como a mente de uma pessoa funciona a partir do formato do corpo e do rosto dela, ok? Repetindo, olhando para o rosto de uma pessoa, a análise é feita do total, mas olhando para o rosto de uma pessoa, a gente já consegue ter um excelente insight de como ela funciona. E muitas vezes nós encontramos pessoas e de cara, até mesmo na atividade que ela está desempenhando, no trabalho que ela está fazendo, a gente já vê que ela está no lugar errado. Ela estando no lugar errado, ela está desempenhando, ela não está aproveitando o potencial, a genialidade dela. No momento que ela não está aproveitando a genialidade, o potencial dela, é evidente que o adoecimento vai acontecer mais dia, menos dia. Imagine se você é uma pessoa que gosta bastante de conversar, gosta de estar no palco, gosta de estar em evidência, e lhe colocam a trabalhar vamos pegar um exemplo, uma guarita de segurança. Você fica o dia inteiro, a sua carga horária de trabalho, preso numa guarita, e não pode nem conversar. Isso é para matar uma pessoa. É certo que essa pessoa vai adoecer, correto? Então essa é a ideia. Olhando para o corpo de uma pessoa, nós temos como saber como funciona a mente dessa pessoa. Nós temos como vislumbrar pinceladas da história dessa pessoa que deixaram marcas ou características fortes na mente dela. Nós temos como acessar as características positivas, os recursos da pessoa, ou como eu gosto de usar melhor, a genialidade da pessoa.
E nós também vemos as dores dessa pessoa. Essas dores podem ser dores, como eu disse há pouco, circunstanciais, porque ela, por exemplo, o exemplo que eu peguei, ela é uma pessoa que gostaria de estar num palco, num teatro, ou dando uma palestra, e ela é uma pessoa que está dentro de uma guarita, ficando em silêncio, só olhando o movimento o tempo inteiro. Essa pessoa está completamente fora de lugar, e essa pessoa, com certeza, vai adoecer. Entende? E esse adoecimento não é pontual. Não é porque eu fiquei um mês na guarita e eu queria estar no palco, eu queria estar aqui conversando e estou dentro da guarita. Não é um mês, não é uma semana, isso é acumulativo, isso vai somando. E a pessoa vai ficando desgostosa e os problemas vão aparecendo. Os problemas começam a aparecer primeiro na mente. Como alguns dizem, uma doença psicológica, a mente começa a não funcionar em acordo, né? Há um desalinhamento, como eu disse, entre o teu potencial e o que tu está fazendo. Tu está agindo como A e tu tem o potencial de D. Está desalinhado, está completamente fora de padrão, né? Agora, quando esse adoecimento ele fica correndo ao longo da vida, ao longo do tempo, conforme a gravidade da doença, conforme a tristeza, a melancolia, a ansiedade dessa pessoa, o corpo vai sinalizar algo ruim. Vai aparecer uma doença física para dizer para ti, tu consciente, que a tua mente não está funcionando como deveria funcionar. Então, quando tu chega a ter um problema físico, um problema no corpo, é porque a dor vem acumulando faz muito tempo. Correto? Então é isso. Vamos fazer aqui, deixa eu mudar um pouquinho a ordem. Eu vou repetir para quem estiver vendo agora, para quem entrou agora, para quem vai assistir depois. Eu gostaria de saber, eu gostaria que você colocasse nos comentários quais são as suas dores. Em 3 grandes setores: na sua saúde física, nos seus relacionamentos e no seu financeiro. Onde ou como dói esses 3 setores da sua vida? Por favor, escreva nos comentários, isso vai alimentar a próxima live. Beleza? E a segunda coisa que eu gostaria que vocês me dissessem é: como vocês estão assistindo essa live? É por um notebook, um PC, é por um smartphone, é por uma televisão, é por um tablet ou algum outro meio que eu ainda desconheço? Escrevam isso. Com isso eu consigo, claro, conforme a maioria das pessoas gosta de assistir, eu consigo melhorar a qualidade da transmissão. Beleza? Ok. Então vamos lá, vamos fazer um esquema aqui para vocês entenderem essa ideia de como a gente funciona, de como as pessoas nos controlam, correto? Vamos imaginar aqui, ó, eu vou fazer um desenho bem complexo. Começou a complexidade do desenho. Aqui está você. Você, eu, cada pessoa, ok? Aqui nós temos uma pessoa. No momento eu estou falando com você, mas imagina que isso acontece com todas as pessoas que ainda desconhecem o seu potencial. Todas as pessoas que ainda não entenderam como elas deveriam funcionar, 90% de chance de que elas estão funcionando de forma errada. Correto? Então agora vamos ver aqui, em volta de você, o que nós temos? O que lhe cerca? As pessoas próximas a você. Pessoas próximas. Aqui entram quem? Entram seus familiares,
ascendentes, pai, mãe, tios, avós, os seus laterais, irmãos, primos, primas, conforme a sua ligação com todos, conforme o tamanho da família, e filhos, seus descendentes. Tudo isso aqui são as pessoas próximas de você, correto? Essas pessoas estão constantemente fazendo pressão sobre você. Pressão como? Pressão, por exemplo, lhe cobrando coisas. Por exemplo, pressão quando as crianças, seus filhos, lhe pedem coisas. Às vezes, coisas que estão fora do orçamento. Para uma pessoa que tem problema financeiro, uma pessoa que tem uma dor financeira, uma pessoa que não está com a área financeira fluindo bem, cada pedido extra do filho é uma pressão. Ela pode muito bem dizer, e como eu ouvia quando eu era criança, eu só ouvia não. Eu só ouvia não, nada fora do padrão, nada fora do arroz com feijão. Era simples assim. Não tinha, eu não entendia por quê, mas não tinha. Correto? Mas cada vez eu nem pedia mais. Mas se eu pedisse, eu estava pressionado. O meu pai ia dizer não e pronto, mas ele ia sentir a cada vez, como se a cada vez eu tivesse dado uma cutucada nele. Então, a cada vez que as pessoas próximas de você lhe pedem alguma coisa, eu dei o exemplo das crianças pedindo algo fora do padrão, algo fora do orçamento, isso é uma pressão. Cada vez que a sua mãe, não sei a sua idade, mas cada vez que a sua mãe, vamos supor que você já seja uma pessoa adulta, já tenha que decidir a sua vida, mas cada vez que a sua mãe lhe pede ou lhe cobra que você faça alguma coisa que você não quer fazer, isso é uma pressão, entende? Por exemplo, o maior exemplo que nós temos é na adolescência, transitando para a idade adulta, quando os jovens estão pensando no que vão fazer de profissão na vida e os pais estão pressionando elas a escolherem o que eles querem, ou o que eles são, ou pior, o que eles queriam ter sido e não conseguiram ser. E eles querem que os filhos façam isso. Os filhos cumpram os sonhos deles. Isso é uma pressão terrível, ok? Então, as pessoas próximas de você estão continuamente pressionando você. Você não consegue, se não tiver pleno domínio de si, você não consegue funcionar bem, você não consegue se libertar dessa pressão, você acaba cedendo. É como o dia que eu não sei que idade eu tinha, 22, 23, quando chegou no Natal, simplesmente me contaram na reunião da família e eu disse que não ia. Aquilo foi um horror. Eu acho que eu fiquei sendo cobrado o ano seguinte inteiro, sem contar que antes, depois de eu dizer que eu não ia até passar o Natal, eu tinha que me esconder da família, porque era uma pressão violenta. Como assim tu não vem? Entende? É uma pressão tola, porque para uma pessoa, para minha mãe, para o meu pai, para eles podia ser a coisa mais importante do mundo que eu estivesse lá. Mas isso é para eles, isso é a verdade deles. A minha verdade era outra, eu queria experimentar algo diferente. Eu tinha 22 anos, e os 21 anos anteriores eu não tive escolha de onde ir, porque eu era obrigado a ir para lá, entende? Não era nada de ruim, eu gostava deles, amava meus pais, eles já partiram, mas é uma pressão descabida, eu não quero ir, eu não tenho que ir, eu não funciono dessa forma. Mas essa pressão existe. E se você pensar, você vai ver a imensa pressão que as pessoas lhe fazem constantemente, correto? Então, isso está lhe mostrando como os outros controlam você. Está lhe mostrando que se você nem conhece o seu potencial, está pior ainda. Mas eu digo assim, mesmo que você conheça o seu potencial, se você ceder à pressão, você vai viver descontente.
Se você viver descontente, você está vivendo desalinhado do que a sua mente quer fazer. Você está funcionando de uma maneira diferente da sua mente e você vai adoecer. Aliás, eu vou dizer diferente. Quando você começa a funcionar diferente do que a sua mente deveria funcionar, você já está adoecendo. Só vai agravar, só vai piorando. Aí quando a gente diz, quando a pessoa diz, quando a pessoa relata esses tipos de probleminha, por exemplo, aqui, pressão da família, e aí eu pergunto para o cliente, e como vai a vida financeira? Ah, pois é, também está ruim. Não tem como melhorar. Tu não é uma pessoa, tu não é um conjunto, não é um jogo de dominó, você não é um conjunto de partes distintas, você é uma unidade. Essa unidade funciona bem ou essa unidade não funciona bem. Se uma área da sua vida, relacionamentos, estiver ruim, a sua área financeira vai ficar ruim. Se a sua área financeira estiver ruim, seu relacionamento vai ficar ruim. Eu duvido a pessoa que chega em casa e diga para os filhos e diga para a esposa, se for o marido, que o dinheiro vai terminar antes do fim do mês. Eu duvido que o relacionamento continue bom. Ninguém deixa de amar ninguém, não é essa a questão. Mas o clima fica horrível. E tu viver numa família, dentro da família, num clima ruim, não funciona. Aí você tem problema financeiro e começa a ter um problema familiar. Eu não estou dizendo de um mês, de novo, vou dizer, não estou dizendo que no momento isso acontecer, vai desandar tudo, vai desandar o mingau, não é isso. Mas quando isso é uma constante, ou seja, quando a sua área financeira adoeceu, a sua área de relacionamentos vai adoecer. Quando a sua área de relacionamentos estiver doente, você vai, com certeza, ter uma área financeira doente. Aqui é interessante, já adianto isso, se você não tem bons relacionamentos, se você cede às pressões, se você não funciona com a sua potencialidade, porque você sempre cede à pressão da mamãe, do papai, do mano, da mana, do filho, do tio, da avó, você não tem bons relacionamentos. Por quê? Se o relacionamento fosse bom, entenda assim, você poderia dizer para ela, eu não vou porque eu não quero e está tudo certo. E ela vai dizer, ok, então está tudo certo. No momento que isso não acontece, ou você não tem a liberdade, ou a pessoa reclama, o relacionamento não é bom. Tá? O relacionamento bom é aquele que tu pode dizer o que tu gosta e o que não gosta, e vocês continuam amigos, vocês continuam se amando, vocês continuam bem. Quando isso não pode acontecer, quando você não pode dizer, quando o jovem não pode dizer para o pai, eu não quero fazer direito, eu quero fazer filosofia. Quando o jovem não pode dizer isso, nada mais vai funcionar na vida dele. Aí as pessoas ficam se perguntando, puxa, eu batalho, trabalho, e nunca tenho dinheiro. Ou eu até tenho, vou melhorando, e aí a promoção não vem, e aí eu fiz compromissos, e aí vou caindo, aí depois eu melhoro de novo, e aí vou caindo, e aí eu melhoro de novo. Eu estou chegando no topo do vídeo, só no topo, eu não estou passando, porque eu estou mostrando, você tem um nível, você consegue até um nível sempre, e sempre cai. Se os teus relacionamentos são uma porcaria, a tua vida financeira vai ser também. Correto? Ah, não, mas eu conheço o fulano de tal, eu conheço gente como Steve Jobs, que eu não sei se quem está no YouTube não, quem está no YouTube não está vendo. Tem um livro do Steve Jobs virado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ali, ó, tá ali o rapaz. Tá ali o rapaz. Ah, mas o Steve Jobs era um camarada, enquanto esteve aqui nesse mundo, milionário, bilionário. Era. Ele tinha bons relacionamentos? Não. Ele conseguiu aqui, mas a parte de relacionamento dele não era boa. Tanto que ele adoeceu. E foi uma doença grave, foi uma doença que levou ele embora. Ele não conseguiu superar a doença, correto? Então,
As pessoas sempre trazem exemplos. Não, eu discordo porque eu conheço o ciclano que é rico. É rico e tem uma vida familiar que é uma porcaria. O fulano tem amante, a mulher já está quase deprimida, os filhos são destrambelhados, soltos no mundo, porque o relacionamento dele é péssimo com a família. Ah, mas tu disse que se ele for bem numa área, ele vai ir bem na outra. Tem gente que consegue forçar uma situação em detrimento da outra. Mas aí a gravidade do mal vai ser muito maior e muito mais rápido. Está ali o exemplo. Está ali o exemplo. Foi rápido, foi fulminante. Quando a doença dele chegou no corpo, ele durou quanto? 1 ano, 2? E olhe lá. Foi o que ele conseguiu durar. Ok? Então, nós temos pressão das pessoas próximas. Você está aqui e esse conjunto aqui está lhe pressionando. Você tem a pressão das pessoas próximas e você tem a pressão das outras pessoas, que é a sociedade. Quem são as outras pessoas? As outras pessoas são o teu vizinho. O teu vizinho. Eu me mudei para esse apartamento que nós moramos agora há 2 meses agora vai fazer, foi em meados de dezembro. Em meados de dezembro nós mudamos para esse apartamento. Para nós nos mudarmos para cá, a pressão, a exigência do meu vizinho de baixo é que nós não tivéssemos cachorro. Isso é uma pressão. É claro que se eu tivesse cachorro, eu me mudaria igual para cá. Mas eu já me mudaria para cá sabendo que eu ia ter constantes incômodos, para não dizer desavença. Desavença não, porque eu não brigo com ninguém. Mas ia ser desconfortável. Nós iríamos, na verdade, ficar constantemente preocupado que o cachorro incomodasse o vizinho. Entende? Então, isso é um elemento da sociedade. É um outro, não é meu parente, não é nada meu. Pô, mas é meu vizinho. É uma pessoa quieta, é uma pessoa que conversa pouco, cumprimento, ele responde, ele me cumprimenta, eu respondo tudo bem. Não fiquei bravo com ele por causa de nada disso, dessa exigência. Eu até sei o motivo. Eu sei o motivo. A pessoa que morava anterior a nós aqui nesse imóvel tinha um cachorro grande e não mandava o cachorro ficar quieto nunca. E quando eles saíam de casa, o cachorro ficava louco dentro do apartamento e latindo o tempo inteiro. Então, isso é para infernizar qualquer um. Quando tu tem um animal de estimação e cuida bem dele, ele costuma ser um animal, vamos dizer, educado, que sabe se comportar em sociedade, correto? Mas não era o caso. Então, isso é uma pressão da sociedade. Quer ver outra pressão da sociedade? Essa camisa. O jeito que eu me visto. O jeito que eu me visto. Isso aqui, essa forma de me vestir, não é necessariamente uma escolha minha. Eu estou dentro de um conjunto de opções para me vestir. Eu podia estar de camisa social fechada, podia estar de gravata, podia estar de camiseta, de camisa polo. O que mais? Não ia mudar muito disso. Eu não estaria aqui com uma bata indiana. Vocês iriam estranhar muito, muito, muito. Correto? Então, as roupas que nós vestimos são por escolha da sociedade. A nossa sociedade ocidental tem um padrão de se vestir. Poucos fogem desse padrão. Poucos têm coragem de fugir do padrão. Isso é pressão social. Mas isso vai me adoecer? Não, não necessariamente, isso não. Mas é uma pressão da sociedade. Se eu resolver amanhã pintar o cabelo de azul, verde, amarelo, cor-de-rosa, eu vou sair na rua. Todas as pessoas que me vêm passar hoje vão me olhar com uma cara estranha. E vão dizer, esse cara enlouqueceu, esse cara pirou, o que aconteceu com esse cara? Muitos não vão me cumprimentar num primeiro momento. Pô, esse cara endoidou, que é isso? Como assim pintar o cabelo dessa cor? Correto? Tá aqui, ó, pressão da sociedade. Aí quando a gente diz, não, eu sou livre, eu escolho tudo. Não, a gente tem pressão forte,
forte, forte da sociedade, continuamente sobre nós. Aí você pega aquele outro elemento que alguns, só no eu falar, vão ficar incomodados demais. Eu coloco o teu chefe, o meu chefe, se eu tivesse um, eu colocaria aqui. Porque quando ele me manda, ou quando ele exige uma coisa, não é ele propriamente, é a empresa, ele está representando a empresa. Então, eu não coloco ele como pessoa próxima, como um familiar, um parente, um filho, eu não coloco assim. Eu coloco aqui. O teu chefe, tem gente que se arrepia quando a gente, nessa hora da noite, 8h42, vem falar daquele chato daquele chefe. Então, imagina, quando a pessoa diz, aquele cara é um porre, porra, o cara é um porre e tu convive com ele todos os dias. Olha em que situação tu está. Pensa assim, ó, mas o salário é bom, mas a situação é péssima. Mas eu vou ser promovido, mas o relacionamento é ruim, o relacionamento está bichado. É um ponto, mas está bichado. Ah, mas é temporário, daqui a 2 meses eu vou ser promovido, mudar e não vejo mais ele. Ah, ok, é uma questão transitória. Mas se ela não for uma questão transitória, se você como eu, cedeu a pressões sociais, fez um concurso público, entrou numa empresa, e por mais pressões ainda foi fazer, porque eu entrei nessa empresa muito novo, e por mais pressões ainda você foi fazer um curso superior, porque as mesmas pessoas que te pressionaram e eu cedi, não estou dizendo que a gente é mágico, a gente cede, a gente não é... Eu não conhecia o meu poder e eu não reivindiquei o meu direito e o meu poder, eu cedi. Aí eu fiz um concurso público para um trabalho que eu não gostava, eu não vou dizer o que é, mas é num banco. Eu ganhava muito bem, mas assim, ó, muito bem, mas eu detestava. 18 anos depois, eu pedi demissão. Simplesmente, um dia eu disse, eu não aguento mais isso. Para vocês terem uma ideia, não foi só por este motivo, tinha um outro motivo também. Depois que eu entrei nessa empresa, deixa eu pensar, 6 anos depois que eu entrei nessa empresa, eu comecei a engordar. E 3 anos ou 4 depois aconteceu mais uma questão familiar, que também juntou como uma doença de relacionamento, e eu continuei engordando. E eu fiquei com 30 quilos acima do meu peso. Hoje eu estou perfeito? Não, estou com 6 ou 7 fora do padrão, festa, fim de ano, comilança, férias, um monte de bobagem. Eu já estava um pouco acima, agora eu estou 7 quilos, eu suponho 7 quilos acima. Mas 7 quilos é uma coisa, 30 é muita doença. Quando eu vejo uma pessoa acima do peso que diz, não, eu estou super bem, eu só estou um pouquinho acima do peso. Um pouquinho é quanto? 3, 4 quilos? Eu com 7 acima, eu já considero, eu estou doente, tenho que arrumar alguma coisa. Tem alguma coisa errada no meu funcionamento, entre o meu poder, da minha constituição mental e como eu estou agindo. Eu estou sendo pressionado, eu estou cedendo sem me dar conta, alguma coisa está funcionando errado. E tão errado que o meu corpo está sentindo. Porque hoje eu estou com 7 quilos, eu falei festa, fim de ano, aquela bobagem toda que a gente faz. Mas não, eu já estava sempre ali 3 ou 4 acima há muito tempo. Eu estou há muito tempo 3 ou 4 quilos acima. Não, 3 ou 4. 4 quilos. 4 quilos acima. Então, eu tenho alguma coisa me incomodando demais, que eu não consigo voltar para o meu peso normal. O peso que eu deveria ter, o peso que a medicina diz que eu deveria ter, o peso que eu, independente da medicina dizer, o peso que eu sei que eu ia estar me sentindo bem. Correto? Alguma coisa está me incomodando e eu não consigo voltar para lá. Ok, vamos adiante aqui então. Você, as pessoas próximas, a sociedade. Beleza? Aí em volta disso, ou seja, acima de você ainda, pressionando mais ainda você, o que nós temos aqui? A pressão cultural,
a questão das leis, a pressão das empresas. Empresas aqui entra marketing, a pressão do marketing. Você acaba comprando um iPhone não é porque queria de fato, é porque o marketing foi muito bom, né? E aquele cara te convence a comprar. A pressão social, a sociedade em geral, a pressão cultural, eu já disse, a pressão dos costumes. Costumes. O que é a pressão dos costumes? A roupa. A roupa é um costume. Eu sou do Rio Grande do Sul, saí de lá faz bastante tempo. Gosto muito de lá, mas não pretendo voltar para lá por outros fatores. Mas quando eu era bem novo, de vez em quando eu usava bombacha. Bombacha é algo extremamente confortável, extremamente confortável. Prende na cintura, prende nos 2 tornozelos e o resto é tudo à vontade. Fica super confortável para sentar, para se mexer, para se abaixar, para qualquer coisa. É muito bom. A bombacha veio dos árabes, né? E os árabes eles eram cavaleiros e usavam bombacha como traje mais importante deles, porque é maleável, é fácil. Cada vez que eu saía do Rio Grande do Sul, em férias, em viagem, qualquer coisa, e eu tinha tanto hábito de andar de bombacha que às vezes eu ia de bombacha, levava bombacha, e aí, em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar, levava bombacha para passear. Vou dizer de novo, porque é confortável. Meu Deus do céu, era um horror o jeito que as pessoas me olhavam, o jeito que me tratavam, as piadinhas, costumes. No Rio Grande do Sul é um costume. Em Porto Alegre não é muito já. Em Porto Alegre as pessoas já vão estranhar, depende do lugar que tu for de bombacha. Por exemplo, as empresas normalmente não permitem que tu use bombacha no trabalho, o que é um absurdo. Mas as empresas não permitem, é uma questão de costume. Costume. Então eu botei ali, ó, a pressão cultural, a legislação, a pressão social, né? A sociedade cria uma pressão aqui, porque uma coisa são aquelas pessoas que estão no teu alcance e que eu coloquei aqui como sociedade. Não são teus parentes, não são as pessoas próximas, mas elas estão ao teu alcance de alguma forma. Mas além delas tem as outras que criam os costumes, tem as outras que criam as leis. Tu não conhece elas, tu não falou com elas, tu não opinou nas leis, mas tu tem que obedecer. Isso são pressões que estão em cima de ti, sempre. Correto? Então, ali, ó, social, costume. Opa, eu botei social 2 vezes. Costume social, leis cultural. E uma muito importante aqui, ó, que eu já ia deixar passar. Religião. Religião cria uma pressão imensa sobre as pessoas. Não vou falar de nenhuma opção sexual nem nada do tipo. Eu poderia falar, mas não vou levar para esse lado. Vou simplesmente dizer assim, ó. Há pouco tempo atrás, uma mulher não podia entrar com uma saia 10 centímetros acima do joelho numa igreja. Era proibido aquilo. Ela podia ir em qualquer lugar e todo mundo achava natural e bonito, mas na igreja não podia. Correto? Não podia ir com degote. O que mais? O homem que saía para ir numa festa, num churrasco com os amigos, sexta da noite ou sábado de noite, chegava no domingo de manhã na igreja, o padre dava bronca, não podia. Enfim, essa é a mais banal, mas a religião causa uma pressão muito grande para quem segue, principalmente para quem segue. Quem não segue é pressionado pelos outros porque não segue. Quando alguém lhe pergunta qual é a tua religião, por exemplo, tu diz, eu sou tal coisa, mas nem pratico. Quem pratica já olha atravessado. Agora, se tu dissesse, eu nem tenho, bom, aí é muito pior. Tu nem tem religião, é muito pior. Tu é visto como algo extraterrestre. É um problema grave. Entendeu? Então, você está aqui, você tem toda a pressão da família, toda a pressão dos parentes, pai, mãe, as exigências todas, tem toda a pressão da sociedade,
próxima de você. E depois, daí para fora, você tem toda a pressão social, que advém dessa sociedade ampla, né, que vai além de você, a pressão social, os costumes, as empresas e o marketing, pressão cultural, as leis, a religião e etc, e etc. Tem muita pressão em cima. Correto? Alinhado até aqui? Então, agora vamos ver, para nós, eu creio que nós vamos, porque a gema lá, escolhas. Para nós partirmos para o encerramento, deixa eu falar aqui, porque eu vou escrever aqui fica bom? Aqui fica bom. Fica bom, eu vou escrever com azul que fica bom. Como é você? Ok? Agora eu vou dizer como é você. Aqui eu estou dizendo como é você, olhando para você, acessando a sua mente, o seu melhor funcionamento, entendendo seus potenciais, a sua história, as suas dores e os seus recursos. Esse é você. Se as pessoas iniciadas nessa arte te analisarem, elas vão dizer quem você é, como você é, o que dói e quais são e qual é. Não, eu vou dizer que elas vão dizer quais são os seus recursos. Eu prefiro sempre dizer qual é a sua genialidade. Porque cada pessoa, quando consegue entender perfeitamente como funciona, ela vai descobrir algo genial que ela faz muito bem e que ninguém mais faz como ela faz. Ok? Então eu prefiro dizer que a gente acessa a sua genialidade, as suas dores, a sua história, a sua mente. Esse é você. Agora eu vou mostrar aqui como você funciona. Esse é você. Como você não recebeu um manual do proprietário, um manual de funcionamento, e eu ponho aqui porque as pessoas sempre associam mente ao cérebro. O cérebro é o hardware, né? É o processador, mas a sua mente não está aqui, porque esse cérebro está ramificado por todo o corpo, até a pontinha do dedo, tem ramificações nervosas e todas elas atendem à sua mente instantaneamente. Se você pisar num pedregulho, você dá um pulo. Se estiver descalço, pisa num pedregulho, você dá um pulo, porque a sua mente lá naquele ponto sente imediatamente antes de processar aqui em cima o que aconteceu. Depois de você dar o pulo, sair de cima do pedregulho, é que você vai entender o que aconteceu. Mas a sua mente já reagiu, já fez o seu corpo reagir antes de tu entender. Correto? Então, a nossa mente está no corpo inteiro. Quando eu fizer assim, é porque é senso comum, é hábito social. Lembra social? É hábito social dizer a mente, tá? Mas a mente está no corpo inteiro. Então, este é você. Conforme é a sua mente, a sua história, a sua realidade, o seu corpo, suas dores, seus recursos. Esse é o você funcionando. Você não conhecendo isso aqui, você está funcionando assim, completamente dissociado de quem você é, das suas potencialidades. Ah, mas assim é muito ruim, porque tem coisas que eu sou bom e eu sei que eu sou bom. Ok, você está funcionando assim. Você funcionando está assim. Isso aqui está satisfeito. Isso aqui não está satisfeito. Com o tempo, o que vai acontecer com isso aqui? Tá ali, ó. Opa, tá ali, ó. Pega de novo aqui, ó. Pega você aqui, ó. Steve Jobs. Ele estava 50% funcionando super bem. Funcionando super bem 50%. A área financeira dele está boa. Os outros 50%, que eram os relacionamentos, não estavam legal. Ele tinha dores profundas no relacionamento que ele não conseguiu superar ao longo da vida.
Ele nunca conseguiu superar aquilo. O que aconteceu? Essa parte da mente não funcionando, ele foi adoecendo aos poucos, aqui, mentalmente. A mente dele foi adoecendo, até que chegou um dia que a mente teve que manifestar para ver se ele entendia que ele estava doente, e aí a mente manifestou uma doença física. E ele... Correto? Então, você, o seu potencial, a sua capacidade instalada, aquilo que você deveria ter recebido quando nasceu, ou ali pelos... Depois, na próxima live, vocês vão entender por quê. Ali pelos 6 ou 7 anos de idade, 6 ou 7 anos de idade, vocês já poderiam ter recebido um manual de funcionamento. Vocês já estariam na escola, já entenderiam, já saberiam ler, e poderiam entender o funcionamento próprio, ideal, perfeito, e aí é só se encaixar naquilo e a vida ia ser um espetáculo. Porque aí você ia conseguir desde cedo entender qual é o seu ideal de funcionamento, quais são as suas genialidades, quais são os recursos, quais são as dores, e você ia fluir, deslizar na vida. Ia ser rico, ia ter bons relacionamentos, ia casar muito bem, ia ter filhos com saúde. Nunca ia ter... Sabe aquela pessoa que adoece toda hora? Ah, toda hora tem uma gripezinha, eu tô resfriado, eu tô gripado, eu tô com tosse, eu tô com alergia. Algo não está funcionando aqui, algo não está funcionando. Tem uma dicotomia, um desencontro entre a mente, o funcionamento da mente ideal e como ela está funcionando. Tem um desencontro. Ela nunca vai estar bem em algum setor. Tem pessoas que conseguem, além de estar mal financeiramente, toda hora ainda ter mais um probleminha físico para agravar ainda mais a questão financeira, né? Uma pessoa que tem que ganha pouco, que gostaria de uma promoção, para ver, vou ver se eu melhoro, eu quero uma promoção, porque se eu tiver uma promoção eu melhoro na vida. Essa pessoa, ainda por cima, todo mês fica doente, falta 2, 3 dias no trabalho, essa pessoa dura 6, 7 meses no trabalho e já vai embora e tem que conseguir outro trabalho. Aí o tempo que ele fica parado, ele fica sem dinheiro, e aí ele consegue outro trabalho, e assim vai. Correto? A perfeição, com toda essa tecnologia que nós temos hoje, é você acessar como é o seu funcionamento perfeito. Qual é o seu funcionamento perfeito? Você sabendo qual é o seu funcionamento perfeito, ou qual é a forma perfeita de você funcionar, você começa a agir de acordo com isso. Você agindo de acordo com sua forma perfeita, nada te segura na vida, financeiramente, de relacionamentos, de tudo. Sabe aquela pessoa que você vê brilhar na sociedade, que tem muito amigo, que tem bons amigos, que tem um carrão, que mora bem, que se veste bem, que a gente diz assim, pô, esse cara nasceu virado para a lua. Não, por algum motivo, ele entendeu como ele tem que funcionar e ele conseguiu funcionar como ele tem que funcionar. E tudo flui. Ele não fica doente, ele é rico e ele tem bons relacionamentos. A gente conhece, todo mundo conhece pessoas assim, e a gente diz, como é que é o termo aquele? Ah, esse camarada tem um toque de Midas, tudo que ele entra flui, tudo que ele entra vai para frente, tudo que ele entra fica bom, maravilhoso e etc. Não, ele não tem toque de Midas. Ele simplesmente é integralmente saudável, porque ele funciona conforme ele tem que funcionar. Simples assim. E por que nós não somos iguais? Porque não somos. Porque o nosso desenvolvimento, nós passamos cada um por etapas, circunstâncias, momentos e etc., e desenvolveu uma mente de uma certa maneira. Essa mente está estampada no corpo, e olhando para o corpo da pessoa, corpo, grosseiramente, formas gerais do corpo e detalhes da cabeça e do rosto, a gente consegue ver exatamente qual é o ideal de funcionamento, seu ideal de funcionamento, ou
o seu ideal de funcionamento. E aí você acessa um mapa de como você tem que funcionar, você entende isso e parte para o abraço. Correto? Deixa eu falar algo que ficou de fora, mas que eu falei, só não falei dessa forma. Quando você funciona bem, quando você entende o seu funcionamento, quando você abre mão ou se liberta das pressões sociais, você passa a exercer algo que se chama poder de escolha. Escolher é algo que você faz todo dia. Escolher diferente. Escolher é algo que você faz a todo momento. Eu não vou dizer, você pode escolher agora parar de respirar. Isso é uma coisa que a nossa mente não permite que a gente faça, né? A preservação da espécie instalada no cérebro reptiliano, que é o que gere o automatismo do corpo, respiração, batimento do coração e etc. Essa pedacinho do cérebro, ele é superior aos outros nesse quesito, ele tem prioridade. Ele diz, não, não vai parar de respirar, porque quer. Então, tá, para isso tu não tem liberdade. Mas, por exemplo, amanhã de manhã, o despertador vai tocar, como é que você acorda com o despertador? Suponha que seja com o despertador. Amanhã de manhã o despertador vai tocar. Eu aposto, você vai desligar e vai levantar, ou se for aquela pessoa que fica mais 5 minutos, vai lá e vai levantar. E vai fazer o que tem que fazer em casa, vai tomar um café em casa ou na rua e vai para o trabalho. É isso que as pessoas fazem, normalmente, quem tem um trabalho, correto? E aí as pessoas dizem, mas eu escolhi, mas eu não escolhi, é isso que eu tenho que fazer. Não, você escolheu que é isso que você tem que fazer. Isso é uma escolha. Você pode acordar amanhã de manhã e dizer, hoje eu não vou sair da cama, porque eu não quero. É uma escolha. Você tem esse poder de escolha. Você não faz isso por quê? Por que amanhã de manhã você não decide? Sexta-feira, dane-se tudo, eu vou ficar na cama. Por quê? Todo aquele conjunto de pressões sobre você. Claro, se o emprego não é muito bom, a primeira coisa é a pressão financeira. Você não tem liberdade para fazer isso, né? Você não tem liberdade para exercer o seu poder de escolha. Mas você tem um poder de escolha. Mas a pressão externa não deixa. Por quê? Porque tu não está funcionando bem. Se tu estivesse funcionando bem, tu teria dinheiro, tu teria bons relacionamentos, teria bons relacionamentos na sociedade. Você poderia dizer, não vou hoje, pronto, só vou mandar um WhatsApp dizendo que eu não vou e está tudo bem, ok? Se amanhã de manhã eu resolver não levantar e não gravar um vídeo, eu não levanto e não gravo o vídeo. Aí eu gravo o vídeo mais tarde. Eu posso ficar na cama até mais tarde, eu posso escolher, porque eu estou hoje trabalhando num outro formato que me dá essa liberdade. E financeiramente eu não estou dependendo de um patrão, de um salário, de cumprir um horário. Então eu já tenho uma outra liberdade. Mas se amanhã alguém me disser, tenho 2 passagens para Paris, vamos? Eu vou dizer, agora eu não posso. Eu não tenho dinheiro agora para ir para Paris. Ah, não, mas ele tem a passagem. Sim, mas tem todo o resto da despesa. Neste momento, não. Então eu tenho liberdade plena? Não. Correto? Alguém que ganha 100 mil por mês, 200 mil por mês. O Bill Gates pode ir para qualquer lugar que ele queira, qualquer dia. Financeiramente, ele é completamente independente. Ele é livre. Correto? Ele tem liberdade plena financeiramente. Agora, ele não vai por outros quesitos, mas ele tem liberdade de ir financeiramente. Né? Então, se você não estiver alinhado, você não está ganhando bem, você não está com bons relacionamentos, você não está funcionando, não está saudável fisicamente ou mentalmente por enquanto. Você tem um poder de escolha, ou, como está escrito no livro das religiões, você tem livre arbítrio, mas você não consegue exercer. Você tem poder e não consegue exercer. O que adianta esse poder? Correto? Algumas pessoas dizem, isso não é um poder, é um direito, eu tenho o direito de escolher. Que seja. Vale da mesma forma. Você tem um poder ou um direito de escolha, ou tem livre-arbítrio para decidir o que você vai fazer. Mesmo
Você tem que estar muito saudável, com bons relacionamentos, ganhando muito bem, obrigado, para dizer que tem liberdade, que tem livre-arbítrio e que consegue exercer o poder de escolha. Eu tive um professor, para encerrar por hoje, eu tive um professor de filosofia, faz bastante tempo. Eu tive um professor de filosofia que definiu uma das definições, porque nós temos diversas definições, mas uma das definições que ele deu do ser humano foi: nós somos seres condenados eternamente a decidir ou escolher. Você está condenado eternamente a escolher. Se você todo dia executa uma rotina porque está no automático, você escolheu seguir essa rotina. Se você um dia quebrar essa rotina, mandar tudo às favas e depois do almoço for para o cinema no dia de semana, você escolheu isso. Mas vai ter consequência. Não interessa a consequência. A consequência vai ser a escolha do teu chefe. Ele tem direito de escolha, mas o teu direito de escolha foi: vou mandar tudo às favas hoje, vou para o cinema. Correto? Então, nós temos o direito ou o poder de escolha, ou olhando por outro ângulo, nós temos sempre escolher tudo. Tudo. Tudo bem, se você come no buffet, no restaurante ao meio-dia, quando você entra no buffet e pega o prato para servir, cara, tu tem que escolher. Tu tem que escolher, a não ser que tu ligue para lá e diga: me manda uma marmita. Alguém vai escolher por ti, mas tu escolheu que alguém escolhesse por ti. Sempre é tu que escolhe. Tu tem o poder de escolher, tu tem o direito de escolher, tu tem livre-arbítrio, ou tu é condenado a escolher, porque tu sempre tem que escolher, certo? Agora, quando tu quer escolher, mas está funcionando mal, que está cedendo a diversas pressões e não consegue decidir pelo que queria de fato, tá ruim. Tá ruim. Tá adoecendo. Tá adoecendo. Vamos de novo. A mente está adoecendo. A gente chama isso de doença psicológica. A mente está adoecendo. A mente não consegue funcionar como ela deveria. Isso, mais dia, menos dia, vai estourar no corpo. Seja na gripezinha, seja na alergia, seja... Não vamos nem entrar no resto dos detalhes das outras doenças. Acabei de bater na câmera aqui, tremeu. O YouTube tremeu. Correto? Entendido até aqui? Então, vou dizer de novo. Esta live vai ficar disponível. Se você assistiu ela agora e colocou nos comentários, eu não li comentário. Se você colocou nos comentários os seus problemas que você consegue identificar em vista disso que eu falei, ótimo. Se você tem perguntas, faça nos comentários. Eu vou, como eu disse, publicar um link do grupo de WhatsApp, onde eu não vou encher os pacovados de ninguém mandando mensagem. Eu só quero receber perguntas ali, correto? Eu nunca vou mandar. Não, vai ter uma mensagem de boas-vindas explicando o grupo. Fora a mensagem de boas-vindas explicando o grupo, eu não vou mandar mais nada. Não tenho essa intenção. Não se preocupem que eu não vou ficar todo dia mandando mensagenzinha querendo vender alguma coisa. Não, eu não vou usar esse grupo para isso. Esse grupo é para as pessoas mandarem perguntas para mim, correto? E a segunda coisa que eu pedi coloca, se você assistiu num smartphone, num tablet, num PC ou numa televisão. Isso me dá subsídios para ir melhorando o equipamento de transmissão. Ok? Perfeito? Se você gostou, curte. Se você não gostou, descurte. Ou dá um positivo ou dá um negativo, mas me diz alguma coisa. Correto? Se você gostou, compartilha. A maioria das pessoas, e é a imensa maioria das pessoas, porque se você conhece poucas pessoas, vêm de vida rica, feliz, contente, alegre, gentil, essa pessoa é uma pessoa saudável. Uma pessoa rica e asquerosa, ela está doente. Uma pessoa rica que não fala com as pessoas, não cumprimenta os vizinhos, não cumprimenta o porteiro quando entra, ela está doente. Então, pensa naquela pessoa rica, gentil, que se veste bem, que sorri, que cumprimenta as pessoas, que tem bons relacionamentos. Se você é uma dessas, ou se conhece,
Maravilha. Esse tem que ser o seu ideal de futuro. Eu quero ser uma pessoa assim. Coloque isso na cabeça. Eu quero ser uma pessoa saudável em todas as áreas da minha vida. Isso deveria ser o ideal de todos nós. Beleza? Então é isso. Vou ficar por aqui. Foi um prazer. E eu lhe espero na próxima quinta-feira, às 19h57, para nós continuarmos conversando sobre este assunto. Feito? Vou encerrar o Facebook primeiro, ok, pessoal? Concluir aqui. Encerrando o vídeo do Facebook. Enquanto eu encerro o vídeo do Facebook, eu posso voltar a colocar uma música que fala sobre as pressões da sociedade, da maldição de ser feliz, ou seja, da obrigação que a sociedade lhe coloca. E é isso. Foi um prazer. Nos encontramos quinta-feira que vem, no mesmo horário e mesmo canal. Beleza? Abraço. Deixa eu encerrar a transmissão.